buraco na camada de ozônio. Eita, professor, aí lascou. Vamos lá, buraco na camada de ozônio. Beleza, na camada de ozônio. E aquecimento global. Ah, Trigueiro, esse tema, ele é, antes de qualquer coisa, controverso. Concordo plenamente com você, ok? Concordo plenamente com você. E eu acabei de dizer para você em outro momento que o aquecimento global, por exemplo, ele não é um consenso entre os pesquisadores, correto? Ele não é um consenso. Tem quem acredite, tem quem desacredite nele, e a gente vai discutir essa história do tal do aquecimento global e do buraco na camada de ozônio, ok? Esses são dois dos principais, o quê? Problemas atmosféricos. Eles não são os únicos, ok? Eles não são os únicos. Problemas atmosféricos nós temos de grande ordem e de pequena ordem, tá? Para quem é óbvio, né? Concorda que eles existam, ok? Os de pequena ordem são concentrados em algumas localidades, no máximo em algumas regiões. Nunca numa ação ou numa atuação nacional, global, normalmente nunca. Vou tomar aqui um golinho de água para desentalar, certo? Bem molhadinha. Vamos embora. Galera, os problemas atmosféricos, tá? Mais citados em prova, mais destacados, quais são? O aquecimento global, eu costumo dizer isso, tem aluno que fica maluco, tá? O aquecimento global tá fora de moda. Professor, o aquecimento global tá fora de moda? Tá. Ele já foi muito mais moda do que é hoje. Professor, desde quando a gente discute esse tal desse aquecimento global? As discussões sobre o aquecimento global, elas são recentes. O recentes, você está vendo? Está entre aspas. Por quê, Trigueiro? O que é o problema do aquecimento global? A gente chama também esse aquecimento global de efeito estufa antrópico. Beleza? Efeito estufa antrópico. O que acontece? A Organização das Nações Unidas, a ONU, beleza? Ali nos anos 80, beleza? Criou um painel, anos 80, século 20, anos 80, 90, tá? Do século 20, criou um painel para medir as temperaturas do planeta. Aí não começa com as teorias da conspiração de que foi o George Soros que inventou o aquecimento global, ou foi o Bill Gates que criou o coronavírus. Esquece essa merda, tá, galera? E a partir daqui a ONU mediu, ou passou a medir, através de um painel chamado IPCC, quase que não sai, né, em inglês britânico, né, que é o chamado painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, ok? A concentração de GES, os gases
do efeito estufa na atmosfera. Galera, o efeito estufa, ele é necessário à vida, tá? Sem ele, não tem vida, beleza? O efeito estufa consegue manter a temperatura da Terra no padrão bacana. A média de temperatura da Terra oscila ali em torno de 16, 17 graus, tá? E aí o que acontece? Afirma-se, Organização das Nações Unidas, que nós estamos concentrando uma grande quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera e, é claro, tem um vilão principal, que seria o CO2. Não que ele seja o gás mais prejudicial, tá? Tem outros. O SF6, o hexafluoreto de enxofre, por exemplo, é muito mais agressivo que o CO2. Só que o CO2 é o que é mais emitido, tanto pelas chamadas fontes estacionárias, como pelas fontes não estacionárias. Ô professor, o que é que são essas fontes estacionárias e essas fontes não estacionárias? As fontes estacionárias, moçada, são, por exemplo, as fábricas. Ok? São as fábricas. E as fontes não estacionárias são os veículos automotivos que são movidos a combustíveis fósseis. Beleza? Combustíveis fósseis. Aqui eu posso colocar, além das fábricas, tá? As usinas, né? Termoelétricas, que fazem uso aí, né, desses gases do efeito estufa a partir, ou melhor, fazem uso do combustível fóssil e emitem esses gases do efeito estufa. E aí a gente está medindo essa concentração. E o que é que está acontecendo com essa concentração de CO2 na atmosfera? Deixa eu te mostrar. Bem aqui, nós estamos vendo o que, Trigueiro? Você está vendo aqui, ó, a concentração, né, de partículas por milhão, que a gente chama de ppm, beleza? De gases aí do efeito estufa. Como é que está essa realidade, professor? Está aumentando, está diminuindo? Como é que eu posso avaliar isso de uma maneira sensata, de uma maneira tranquila? Beleza, moçada? Tem que ter cuidado, porque a gente está aí literalmente no que a gente chama de antropoceno, né? E a poluição atmosférica, tá, é um dos principais problemas hoje de saúde pública no mundo, tá? Então não pode vacilar não, beleza? Aqui a gente está vendo aí, né, nesses gráficos, 3 momentos, tá? A gente está vendo a concentração de dióxido de carbono, o CO2, que é um grande vilão, beleza? O metano, que é o gás mais destrutivo, o CH4, ok? E o clorofluorcarbono, um CFC, que a gente até parou de usar, né? Passou a usar o HCFC, um organoclorofluorcarbono, e agora a gente já está no PCFC, que é o permaclorofluorcarbono, beleza? E aí o resultado? A gente está tendo, né, dentro do cenário mundial, o quê? O lançamento de gases e de partículas sólidas na atmosfera, né, e isso pode desencadear, pode ocorrer, né, a partir de um desequilíbrio de proporções de gases, que a gente já observa aí tanto quanto ao surgimento de gases estranhos, ok? Além de aumentar a quantidade de gases, você também tem o aumento de elementos ou de partículas, né, que naturalmente não aparecem na atmosfera, tipo o quê? Chumbo, tá? Potenciais industriais dos aerosóis, as famosas fumaças negras, né, dos hidrocarbonetos, dos solventes.
e daí por diante. Galera, carbono, concentrações pré-industriais estão aqui no gráficozinho verde, as concentrações atuais e as concentrações possíveis no ano de 2030. Galera, o cenário, ele é muito claro. Em todos os cenários, o que aconteceu? A gente teve, ampliação da quantidade de dióxido de carbono. Inclusive, põe um asterisco aí, tá? Tem uma informação que vale a pena a gente lembrar para você, certo? A concentração de carbono, beleza? Ela no ano de 2016, esse era o último dado que a gente tem, ela bateu um recorde, tá? Que pela primeira vez a gente ultrapassou 410 ppm, que a gente diz que são partículas por milhão de carbono na atmosfera, segundo o MIT-OFS. Ok? Segundo o MIT-OFS. Mais de 410 milhões, né, de partículas por milhão. Na realidade, desculpa, era entre 2016 e 2017. Foi no meio do ano de 2017. E essa ultrapassagem histórica, né, ela é de fato um marco, tá? Porque esse salto na concentração de carbono aí de 2016, 2017, 2018, né, é um prejuízo considerável para a história da humanidade. A gente nunca tinha conseguido obter esse resultado. Se é que a gente pode dizer que isso é um resultado positivo. Então, carbono aumentou. A gente sairia de 280 partículas por milhões no período pré-industrial para uma variação de 400 a 500 partículas por milhão, tá? Aí no ano de 2030, ok? O metano vai ter uma ampliação mais relevante ainda. O metano, moçada, ele vai quase que quadruplicar a sua presença, ok? Olha cá, né? Se você parar para observar, no período pré-industrial eu tinha 0,7 de concentração de metano, e o que é que eu vou encontrar lá em 2030? No melhor cenário, eu quase triplico. No pior cenário, eu mais que quadruplico esses episódios, ok? Eu mais que quadruplico esses episódios. E a concentração de clorofluorcarbono, medida aí, né, das concentrações atuais para o ano de 2030, já que não dava para a gente medir a concentração, né, nos períodos pré-industriais, já que a gente não tinha essa realidade, mostra para a gente que a gente também vai ter um avanço aí considerável de 0,0002 para algo em torno de 0,0035. Então a gente tem aumento em todos esses episódios. Esse segundo gráfico, ele está mostrando para mim algumas anomalias, certo? Entre aí um intervalo de 1996 e uma projeção que foi dada até o ano de 2016, que era considerado o ano mais quente da história desde 1880. Ano mais quente desde 1880. Então eu atravessei aí basicamente todo o século XX, tá? E eu tive o ano mais quente no ano de 2016, de acordo com a agência norte-americana, né, que monitora aí a atmosfera e os oceanos, que é a MIT-OFS e aí a NOAA, beleza, que é responsável por esse aumento.
Só para a gente ter ideia, tá? 2015, 2014, 2015 e 2016, nesse intervalo, só nesse intervalo, tá? A gente teve um aumento de temperatura no planeta de 0,94 graus Celsius. Ou seja, a gente tem um aumento aí importante, né? Só no século XXI, galera, só daqui para frente, ó, tá? A gente tem 5 vezes quebra de recordes de temperaturas mais quentes. O ano de 2005, beleza, marcou uma mudança. O ano de 2010 marcou um recorde de mudança de temperatura. 2014, 2015, 2016. Então a gente tem mudanças aí que são importantíssimas, ok? Dentro dessa perspectiva. O efeito estufa, que é um dos principais fatores, tá? De manutenção, vamos dizer assim, né? Da temperatura no planeta, ele vem sendo afetado aí pelo CO2. E aí o que eu gosto sempre de lembrar, tá? É que a gente tem mudanças na temperatura do planeta que interferem em todos os continentes. Professor, todos os continentes estão sendo prejudicados por essa interferência? Então, para muita gente, o aquecimento é global, não porque ele haja de maneira homogênea no planeta. E por que que a gente diz que ele é global, Trigueiro? Porque a gente afirma que ele age, né, de maneira global, porque atinge todos os continentes. Não de maneira igual, mas atinge, sem exceção, todos os continentes. Então, por exemplo, a África. O que é que está acontecendo na África, professor? A gente tem, né, além dos problemas já políticos, tá? Tanto as secas como o processo de desertificação sendo potencializado pela ação humana. Prejuízo aí que é, sem dúvida nenhuma, irreparável para esse cenário, beleza? Para esse cenário africano que já é, né, um dos mais complicados aí de toda a nossa história, ok? E a situação vai se agravar consideravelmente e isso está associado direto à fome. Então é um prejuízo incalculável. Professor, a Europa é atingida? É. Sobremaneira, aonde dentro da Europa? Professor, o sul europeu, tá? O centro europeu e o leste europeu. O oeste europeu, tá? É poupado, certo? Com o que, professor? Aqui eu estou tendo aumento de temperaturas e esse aumento de temperaturas promovem também secas e estiagens que ampliam ali, né, a presença de incêndios florestais dentro do continente europeu, aumentando aí o que a gente costuma ver sempre, que eles dizem ser as ondas de calor dentro da Europa. Então eu tenho um prejuízo na África, eu tenho um prejuízo na Europa, tá? Eu tenho um prejuízo na Ásia, Trigueiro. A Ásia também tem prejuízo, tá? Trigueiro, qual é o prejuízo maior? Himalaia. O Himalaia. Eu estou derretendo parte do topo do Himalaia. Se eu derreto o gelo do Himalaia, moçada, isso vai ou não vai provocar inundações em algumas áreas? Isso vai ou não vai provocar, tá, avalanches, ok? Então isso prejudica todo o cenário asiático, ameaça os recursos hídricos do continente asiático. A América, para muita gente, é o continente, né, que tem a maior responsabilidade nesse processo, ok? A América do Norte, a produção de algumas culturas irrigadas pode aumentar em até 20%, tá? Mas, professor, derretimento de geleiras é o maior prejuízo para o território americano, norte-americano sobretudo, tá?
para o território norte-americano, o derretimento das geleiras causa aí o maior prejuízo. Então, sempre que lembrar disso, lembra de derretimento de geleira. E aonde mais a gente tem prejuízo, professor? Se você pegar, isso aqui é a América do Norte, tá? Se eu pegar na América Latina, certo? Para muitos, a Amazônia brasileira e todos os efeitos, como as queimadas recentes que a gente viu, podem transformar a Amazônia no que muitos gostam de chamar de extensão savânica. Não é satânica não, viu? É savânica, tá? Isso na América Latina. Beleza? Oceania. A Oceania talvez seja o continente que mais vai sofrer. Por quê, professor? Porque a gente tem lá, né, boa parte de um continente formado por ilhas, ok? E a gente tem também a Grande Barreira de Corais, que é um tesouro natural, tá? E essa pode ser afetada diretamente pela mudança no comportamento dos oceanos, beleza? E eu gosto sempre de lembrar que nas regiões polares, um prejuízo é inenarrável e incalculável, que seria o desaparecimento da Groenlândia. Para muitos, Groenlândia. E também, é claro, o gelo do Ártico. Beleza? E também o gelo do Ártico. Numa recente notícia, a gente viu que a gente tem o desprendimento de um bloco, tá? Do tamanho do Distrito Federal, de um iceberg do tamanho do Distrito Federal. Tá? Aonde, Trigueiro, que a gente teve esse desprendimento aí desse iceberg de negada? Tamanho do Distrito Federal. Professor, qual o tamanho do Distrito Federal? O Distrito Federal, pessoal, tem 5.670 quilômetros, não me falha a memória, quadrados. Tá? E a gente viu um iceberg que acabou de se desprender, não no Ártico, mas na Antártida. Beleza? Na Antártida. E isso está chegando aos oceanos. Para muita gente, a gente tem aí, né, uma ampliação das temperaturas, ou melhor, do nível dos oceanos. Alguns afirmam que só no século XX, somente no século XX, os oceanos aumentaram de tamanho 17 centímetros, inundando algumas áreas, tá? Destaques, né, para outras áreas. Então a gente tem isso aí, né, com quase 6.000 quilômetros, esse iceberg se desmembrou, se desvencilhou da Antártida. Certo? Ele se soltou de uma plataforma, que é a plataforma chamada Larsen C. Ok? É uma das maiores plataformas que a gente tem na Antártida e vai chegar ao oceano. Isso tudo vai derreter, beleza? Isso tudo vai derreter. Lembrando que são 200 metros de espessura, tá? 1 trilhão de toneladas. Beleza? Isso vai chegar aos oceanos e muito provavelmente vai promover aí, tá, prejuízos consideráveis. Só uma lembrança, galera, isso aí é uma prova para muitos de quem? Desse danado do aquecimento global. Positivo? Então os prejuízos estão muito claros para muita gente quando a gente fala desse aquecimento global, não vacila. A gente vem discutindo aí essas questões já tem um bom tempo, tá? Desde 1978, e talvez, olha o que eu vou dizer para vocês, talvez isso voltou à tona por um detalhe, porque a gente tem aí, né? Volta para mim, Diegão, a gente tem aí toda a polêmica que envolve o antigo, eu estou dizendo antigo porque já é de 2015, né? O antigo Tratado de Paris, beleza?
Professor, o gráfico mostrou um aumento gradativo de 2009 até 2016. Isso tem relação com o aumento do poder de compra, carro, moto, alimento e coisa desse tipo? Me perguntam aqui alguns alunos. Galera, tem sim, beleza? Porque eu gosto sempre de lembrar que não só os problemas atmosféricos, mas os problemas de uma forma geral do planeta, eles partem dessa relação aqui, ó. Consumo, beleza? Consumismo e compulsão. Beleza? Compulsão é o último estágio do consumismo, tá? A compulsão, inclusive, diga-se de passagem, é um transtorno. O consumo é só aquilo que basicamente é necessário para a vida. Ninguém vive só com o necessário. Se você tiver um mínimo de condição financeira, a maioria da população do mundo talvez viva. O supérfluo e o transtorno, né? E o transtorno, a doença. Beleza? O aumento do consumo no mundo, beleza? Isso interfere? Interfere, galera. Isso interfere consideravelmente. Professor, mas o mundo estava em crise há pouco tempo e etc. Galera, quando você para observar essa realidade, tá? A gente tem aqui um modelo de mundo hoje que está caminhando para essa compulsão, para o transtorno mesmo, tá? Para a maluquice de muitos indivíduos. Então, quando eu paro para observar isso, esse aumento de consumo, esse exagero no consumo que a gente tem no planeta, ele pode gerar para a gente prejuízos que são incalculáveis, né? As perdas que a gente tem dentro da realidade, dentro do cenário já de fauna, flora, tá? Mostram que os prejuízos são incalculáveis. Então, buraco na camada de ozônio e aquecimento global. Ô, professor, esse buraco na camada de ozônio que a galera fala tanto, tem mesmo, tá? Que eu acho que é papo furado. Até porque, Trigueiro, o próprio Doping, que é o pai da coisa, né? Ele reconheceu que o ozônio é extremamente volátil, ora tá na atmosfera, ora não tá, beleza? Que ele some. Eu lembro que já tinha um buraco na Antártida, esse buraco fechou, diminuiu e etc. Galera, uma das coisas que a gente sempre afirma é o seguinte, tá? Toda vez que você for pensar numa questão de prova, lembre-se que a prova é extremamente tendenciosa a corroborar, a afirmar que o aquecimento global, que o buraco na camada de ozônio existe. Uma coisa que a prova SPSEC, sobretudo, coloca, hoje, ultimamente, é que não há consenso. Beleza, não há consenso no aquecimento global. Beleza? Aqui eles acreditam, mas aqui ninguém nunca nega. Então, a camada de ozônio que está lá na estratosfera, beleza, que recebe os nossos raios ultravioletas, está tendo uma ampliação da concentração de gases do efeito estufa que estão prendendo a saída, né, do calor do planeta. Basicamente é isso, professor, aumenta o efeito estufa, beleza. E a camada de ozônio está sendo ampliada pela presença o buraco, né, na camada de ozônio, está sendo ampliado pelo uso dos CFCs, HCFCs, PCFCs, como vocês queiram. Positivo? Então você tem isso como uma realidade. Se eu pego de 2009 a 2016, o mundo passa por um momento de crise econômica e etc., porém a gente não sabe ao certo, né, se o consumo do planeta ele é o único motivo para essa ampliação. O quadro natural também pode ampliar essas temperaturas. Positivo? Beleza?